CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, uma edição da Câmara Municipal aqui de Chapada. E hoje a gente recebe a Sulene, que está morando aqui em Chapada já há algum tempo. Ela é conhecida como Sol, gente, ela veio da França e hoje ela vem falar aqui no CâmaraCast sobre a atuação das brigadas voluntárias aqui em Chapada dos Guimarães, que estão promovendo diversos cursos aqui de capacitação. Bem-vinda, Sol. Obrigada. Então, como que você veio parar aqui em Chapada? Né? Primeiramente, muito obrigada pela entrevista, né? A gente já sabe que vocês fazem um trabalho aí, já tem muitos anos aqui em Chapada, com o crescimento das brigadas, né? Diversos cursos. E conversando aqui um pouquinho com você, eu soube que você é francesa, veio de Paris, já está há algum tempo aqui no Brasil. Conta pra gente um pouquinho da sua história, antes da gente falar sobre os cursos. Tá bom, obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, uma honra. Fico muito feliz de poder estar divulgando assim, esse trabalho também que a gente está fazendo e os cursos que vão acontecer a partir do mês que vem, né? Mas é isso, eu formei em agronomia na França, em agronomia tropical, então mais voltadas para as dinâmicas de desenvolvimento territorial fora da França, assim, né? E aí eu vinha estagiando no Brasil e aí apaixonei pelo país, aí voltei em vários estágios até achar um emprego e me fixar aqui em Mato Grosso. Então estou já há 15 anos em Mato Grosso e 4 anos em Chapada. E aqui em Chapada você também me disse que tem algum trabalho com as comunidades rurais, fazendo... Isso. Qual que é esse trabalho seu? Então, o Grupo Semente é uma associação sem fins lucrativos que reúne moradores de Chapada desde 2004, inconformados com algumas injustiças sociais e ambientais, né? E aí, desde 2019, a gente está trabalhando com algumas frentes de ação. Então, tem essa frente de ação de apoio às brigadas de combate a incêndio. Tem uma frente de ação que é de apoio ao desenvolvimento das comunidades rurais. Então, a gente tem um trabalho desde 2020 na comunidade rural Batatais, com uma associação que chama Associação Jovens Vivendo no Campo, que inclusive vou recomendar para você entrevistar, que eles têm um trabalho muito bonito assim de coleta de produtos do cerrado e comercialização. Nós até fizemos uma entrevista com eles na feira, né, aqui da Rua Coberta, mas Exato. Eles precisam vir aqui nesse podcast para falar bastante tempo. Eles têm uma história muito bonita e uma luta bem bacana que eles estão tendo, várias conquistas. Agora tem uma pequena cozinha agroindustrial para beneficiar o Baru, para transformar a castanha de cumbaru, né, que aqui a gente fala mais cumbaru, em farinha, e agora a farinha entra na merenda escolar. Esse também é outra coisa já bem é uma possibilidade bacana de venda, né? Já tem como vender o produto, que essa também é uma preocupação. Às vezes vem muitos cursos de beneficiamento, mas para onde esse produto vai ser comercializado, né? Então essa que é a preocupação. Nesses processos de desenvolvimento com a comunidade, é um trabalho desde as boas práticas de coleta e de produção também, porque a gente também assessora parte de produção agroecológica na roça, né? Desde a produção até a comercialização e a organização também, porque não adianta uma comunidade ficar também sozinha querendo, né, comercializar tudo. Para você conseguir sucesso, assim, você precisa trabalhar em rede com várias comunidades. Então é isso também que a gente está aos poucos desenvolvendo aqui, né? E no início, né, da sua fala, falando sobre esse trabalho com as comunidades rurais aqui em Chapada, você falou sobre algumas diferenças e injustiças. O que foi? Quais esses pontos que você cita no caso de injustiças que acontecem aqui? É importante a gente pontuar também. Eu acho que primeiramente tem um isolamento e uma invisibilidade assim, do que acontece nas comunidades. A gente não tem noção que em Chapada tem mais de 70 comunidades rurais, que tem mulheres que ainda sabem fazer rede de forma tradicional, que tem comunidade que planta arroz e que ainda come o arroz que planta. Enfim, então tem uma riqueza de conhecimentos tradicionais, de relação mais saudável com o cerrado, inclusive, né, de aproveitamento dos produtos do cerrado, né, de produção da roça com técnicas agroecológicas mais tradicionais também, né? Então tem muita coisa ainda acontecendo nas comunidades, só que os jovens aos poucos estão saindo porque não está tendo acesso à renda, não tem oportunidade de emprego. É muito difícil as comunidades terem conhecimento necessariamente de algum mercado que eles podem acessar e também do como acessar esse mercado de forma que seja um processo virtuoso e não um processo de exploração. Porque até que tem gente que vai lá comprar, mas muitas vezes
é uma coisa que não sustenta. Exploratória, né? O acaba valor é sendo irrisório relacionado ao trabalho. Inclusive, voltando como exemplo, jovens que vivem do campo, exatamente o projeto é isso, é que eles fiquem ali e girem, gerem uma renda, né, do próprio Exatamente. grupo. É um grupo que nasceu dos estudos da Bíblia na época 2010, por aí, na comunidade, né, que a igreja fazia esse trabalho com a comunidade, e os próprios jovens criaram um fundo rotativo solidário. Então, todo mundo colocando um dinheirinho para comprar uma semente, uma ferramenta, plantar, vender e com a renda alimentar o fundo novamente. Então, eles, desde os princípios, assim, eles estão seguindo esses valores da economia solidária e envolvendo bastante jovens assim, da comunidade. Isso gera também um associativismo, né? Sim, já gera os princípios do associativismo estão ali também. Isso mesmo. E é interessante você falar sobre a questão das comunidades rurais que vivem isoladas. Agora uma pergunta já de ordem mais pessoal, do que você já conhece ali do trabalho deles. Você acha que esse isolamento é pelo tamanho territorial de Chapada, que as comunidades são bem distantes mesmo, ou é por uma falta de investimento nesses locais? Acho que são as duas coisas. É longe, né? Tem comunidade que é mais de 2 horas, 3 horas para você chegar até lá, né? Estrada de chão, também tem época que não dá para sair facilmente, né? Direto as pontes queimam ou quebram, os ônibus escolares até né, tem dificuldade para ir também, né? Então eles acabam sendo à mercê mesmo do clima, vamos dizer, né? E dos apoios bem pontual assim que pode ter ali, né? A gente sabe que tem assim investimentos para acessar a água, por exemplo, na região da Batatais é um problema muito grande o acesso à água, né? Então tem lá poços para distribuição de água, né? Mas mesmo assim a água acaba secando agora na época da seca. Na escola, por exemplo, acaba tendo falta de aula porque não tem água na escola. Então muitos investimentos são necessários, né? E às vezes a superação dessas comunidades, né, a gente vai quando a gente também visita alguma comunidade rural aqui em Chapada, a gente fica impactado, às vezes com algum morador, com uma moradora da sabedoria daquela pessoa que vive ali no campo, que faz a sua própria comida, que cuida de seus próprios animais, às vezes até a própria roupa ali, a própria dona de casa que costura. E também o isolamento faz com que eles tenham que ser autossustentáveis, né? Por isso que situações tão especiais. E a gente também não deve glamorizar tudo isso, porque é muito sofrido, né? Exatamente. Não é pra romantizar. Não é falar que é lindo, falar que né? tá tudo lindo e mais bonito. Isso. Porque realmente acho que é um dia a dia bem... Nem posso falar porque eu não vivo essa realidade, né? Mas o pouco que eu conheci, por isso assim que a gente está engajado nessas dinâmicas de apoiar as comunidades, até acesso a editais, por exemplo, porque tem muitas possibilidades de investimento, justamente, né? A gente de investimento, tem muitas possibilidades de acessar recurso, mas para isso você precisa conhecer o caminho das pedras, né? E aí que a gente entra fazendo um pouco esse meio de campo, assim. Exatamente, é um trabalho excelente do Grupo Semente, e a gente já falou um pouquinho de vocês nesse trabalho com as comunidades rurais. E agora o tema da nossa entrevista principal são os cursos, né, de combate ao incêndio, de treinamento. Mas antes disso a gente precisa explicar para a nossa comunidade só como que funcionam as brigadas, né, como que vocês foram se articulando. Você me disse que hoje a Chapada dos Guimarães tem 13 brigadas aqui voluntárias, Sim, né? É isso. A brigada, na verdade, acho que há muitos anos tem brigadas, só que não formalizadas dessa forma, né? Por exemplo, lá na Biquíni eles têm um grupo de vizinhos, que é vizinhos contra a queimada, e aí eles espontaneamente, né, se organizam e vão junto quando tem um fogo, vão lá ajudar o vizinho, até a comunidade vizinha, né, anda até longe para ajudar a combater fogo, para que o foco de calor inicial não se torne um incêndio descontrolado. Então, o papel da brigada é esse, é a primeira resposta. Não é substituir o papel dos bombeiros, nem da defesa civil. É você ser a primeira resposta, porque você está ali perto, que vai demorar muito tempo até você ter apoio das instituições, né? Então é mais fácil você, que conhece o território, inclusive, né? Ir lá e combater esse foco de calor antes dele se tornar descontrolado. Então, essa articulação comunitária, ela existe há muito tempo, antes mesmo da gente falar de brigadas, né? Certo. Agora, a partir de 2018, tem uma organização de Mato Grosso do Sul, que chama SOS Pantanal, que tem um grande programa de brigadas pantaneiras, e eles investiram para formar brigadas toda a região que abastece o Pantanal, né? Tendo em vista essa preservação aqui do bioma Pantanal e do Cerrado.
E aí, então, eles fizeram uma reunião, acho que começou no PA Quilombo, aí começou a ter uma brigada no PA Quilombo, aí eles investiram, doaram equipamento, EPI, equipamento de combate e cursos de formação. E aí, a partir disso, a gente foi se organizando, eu mesmo, no meu bairro, junto com outros vizinhos Você interessados. Você é moradora da Aldeia Velha. Na Aldeia Velha, que é um bairro que faz, né, periferia com uma zona rural, então também tem bastante área episódios verde, né, de queimados lá. Então a gente também reuniu os vizinhos, criou uma brigada, fez a formação, conseguiu equipamento, etc. A Brigada do Jamacá também é outra brigada que a gente apoiou. Pelo grupo Sementes são essas, né? A Brigada da Aldeia, do Jamacá e da Batatais, lá onde tem esse trabalho com a castanha do Cumbaru. Também incentivamos a construção de uma brigada. E aí esse ano a gente reuniu várias brigadas que estavam precisando para acessar recursos. E aí estamos com um projeto com apoio do Fundo Casa Socioambiental, que é uma organização brasileira que apoia muito os pequenos projetos comunitários, né? E esse ano eles nos apoiaram para investir em 5 brigadas. Então, na Água Branca, no PA Quilombo, na Água Fria, na Mamed Biquim e no Monjolo. Então, tem brigadas que já existiam, que já estavam com equipamento, tem brigadas que ainda não são formalizadas e não fizeram curso, tem um pouco de tudo. E aí a gente está trazendo investimento para essas 5 brigadas e, ao mesmo tempo, estruturando a rede de todas essas brigadas, né? Você falou que são 13 brigadas no município, né? Então, tem a Brigada da Defesa Civil, a Brigada do ICMBio e a Brigada do Santuário do Elefante. E as outras 10 são brigadas comunitárias, então que envolve uma ou mais comunidade rural e que atuam de forma voluntária, principalmente. E vocês recebem, eu achei muito importante você falar, né, da junção das comunidades, das pessoas, dos moradores dos bairros, né, instituições de defesa civil e ICMBio que já tem recurso, né, para fazer, mas não é só sair para combater o fogo, tem que ter um cuidado, né? Sim. A gente viu ano passado, infelizmente, muitos casos de brigadistas que chegaram a morrer. Sim. Aqui em Mato Grosso teve 2 casos que chegaram a morrer por conta de incêndios, né? Brigadistas voluntários combatendo incêndios. Então é importante também que a gente fale sobre a qualificação. Qual que é essa qualificação que vocês passam? Então, os cursos eles são realizados, eles têm que ser realizados por uma empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiro, ou pelo próprio Corpo de Bombeiro, ou pelo ICMBio. E também tem o IBAMA com o Breve Fogo, que também faz esses cursos, né? Então, chamando essas instituições para realizar o curso, geralmente são 2 a 3 dias de cursos que envolvem tanto teoria quanto prática, né? E na prática também tem essa parte de primeiros socorros, né? Você estava falando da questão dos riscos, então é bem importante, assim, a gente aprende a entender qual que é a dinâmica do fogo, né? Como não ser surpresa, assim, porque tem várias formas de você acabar sendo presa, assim, pelo próprio fogo, no espaço ainda. Exatamente. Né? Então, ter esses cuidados, sempre estar em duplo, sempre estar em comunicação, aprender a ter essa hierarquia quase militar mesmo, de ter um chefe que manda e os brigadistas que reagem, assim, em função, isso que eu acho que é o maior desafio, porque uma vez que você tem um equipamento, você até acha que você é um herói, você vai poder sair. E é muito ali. perigoso. E é perigoso. É perigoso, principalmente em áreas quando começam a ter os incêndios, quando começam a ter os focos de incêndio, geralmente mato seco, qualquer vento, né, leva uma fagulha e a ação do vento propaga de forma muito rápida. Então acontece, às vezes, do brigadista ou do profissional mesmo ficar ali encurralado. Então é importante estar em grupo e seguir as ordens, né, as normas, né? E vocês agora esse ano estão preparando quantos cursos aqui para as comunidades? Eu sei que você enviou uma arte, né? A gente vai falar um pouquinho dela, né? Olha aqui. Então, a gente conseguiu aí, junto com os bombeiros militares, a organização de 3 cursos na Água Branca, na Biquíni e na Córrego do Campo, ali nas datas, né? Toda em maio. E no PA Quilombo e no Jamacá é a SOS Pantanal, né? Essa organização que eu falei no início, que vai dar o curso, um curso de reciclagem no PA Quilombo, então revisão dos brigadistas já formados, né? E um curso de formação no Jamacá também. Então esses cursos são gratuitos, abertos a todo mundo da comunidade. E aqui tem os telefones, né, de contato. A gente vai colocar também esses contatos, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo para que você possa
também fazer, né, a sua inscrição e tirar alguma dúvida. Eu vi que aqui no PA Quilombo tem a questão, um curso de 1 dia de reciclagem. Como que é esse curso? O que é abordado? É uma revisão dos pontos principais assim, do curso, né? E eu acredito que eles devem avaliar junto à brigada também o que é necessário rever em função da experiência da própria brigada, né? Então, quais são os pontos fracos e aí focar nisso também. Porque você falou da questão da reciclagem, mas uma preocupação também de quem vive nas comunidades rurais ou dessa época de incêndio é o acúmulo de lixo, né? Material orgânico, que às vezes também gera combustão. Vocês também têm esse problema? Vocês fazem esse diálogo com as comunidades rurais com relação ao armazenamento, descarte de lixo, às vezes material muito seco? Isso acontece, acho que não é nem a principal causa, não é nem o lixo gerado pela comunidade, mas é o próprio cerrado e a própria vegetação que vai crescendo com tudo, na época da chuva, né? E se a gente não bota fogo, inclusive, aí o material vai se acumulando muito mais e na época de risco se torna um risco ainda maior. Então, essa é uma questão porque há muito tempo atrás a gente começava a dizer que o fogo é um vilão. Então é proibido usar fogo, não pode usar fogo para nada, né? Só que o cerrado ele tem uma dinâmica própria que o fogo pode ser benéfico também para ele. Sim. Inclusive o ICMBio, né, tem muita experiência com essa questão de queima pesquisa e manejo integrado do fogo no parque. Então é uma temática muito interessante que a gente está aprendendo cada ano mais sobre isso, né? E, inclusive, o objetivo também da rede de brigadas, né? Da gente conseguir olhar para o município como um todo e fazer um mapeamento de quais são as zonas que têm mais risco, inclusive com essa questão de material acumulado, mas não só, não olhar os históricos de onde sempre está pegando fogo, quais são os tipos de áreas, né? Porque também se é plano, se tem relevo, você vai ter uma ação diferente do fogo e aí, consequentemente, da ação do combate e da prevenção. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e fazer um planejamento a cada ano de como que a gente vai se prevenir em relação aos incêndios. Inclusive, é cada vez mais importante porque com as mudanças climáticas, essa tendência vai sempre piorar. Menos água, né, mais seca, tempos de incêndios que provavelmente vão ser mais intensos, assim, né? Então, isso se chama o Plano Municipal de Manejo Integrado do Fogo. Já tem algumas experiências no Brasil de municípios que têm esses planos. Aqui em Chapada você tem conhecimento se existe esse plano? Se tem o plano do Parque Nacional, que é feito pelo ICMBio já há alguns anos, todos os anos eles fazem. E tem esse ano eles estão fazendo da APA, né, que é a área de proteção ambiental, que tem em torno do parque, junto com a SEMA. E fizeram, nesse quadro, inclusive, que está acontecendo agora as queimas prescritas junto com os bombeiros. Então, eles podem usar o fogo porque está dentro de um plano de manejo integrado do fogo. Então, ali é autorizada e é para prevenir os incêndios, né? Só que o resto do município de Chapada, que é a maioria, está descoberto, não existe plano para essas comunidades. Então, a gente precisa, aos poucos, ir fazer esses mapeamentos e essa construção coletiva de estratégia de prevenção e combate. Até porque existe ainda um coletivo, né, também, do próprio cidadão, de colocar o fogo ali no quintal, né, no material orgânico que ele recolhe, e tem outras formas de poder utilizar esse material sem ser com fogo, porque quando você faz uma queima prescrita sem ser autorizada, né, como é feito pelo ICMBio, pelo Corpo de Bombeiro, é praticamente correto, certo que vai dar algum problema ali. A gente já viu, inclusive aqui em Chapada, inícios de incêndios por conta dessa prática de querer fazer ali, né, o aceiro de uma forma inadequada, às vezes não observa o sentido do vento. Isso faz toda a diferença na hora de alguma atividade dessa, né? Exatamente. A ideia é que com esse plano de manejo integrado, você possa ajudar até as práticas tradicionais, porque as roças tradicionais são roças com o uso do fogo, né? Aquela roça de toco. Exatamente. E aí dentro do plano você pode autorizar essas roças, que inclusive os anciãos, eles têm esse conhecimento de fazer os aceiros, de fazer na época certa também, né? Quando já tem um nível de umidade que está diferente, enfim. Então, é resgatar esses conhecimentos tradicionais, aliar os conhecimentos científicos, as experiências que a gente tem agora, e fazer estratégias de planejamento e prevenção para que essas queimas controladas no caso da agricultura e prescrita no caso do manejo aí do território para evitar incêndio, né? Que são dois conceitos diferentes, mas que são complementares. Você pode autorizar eles, mas fazer eles dentro de uma programação, tudo bem planejado, envolvendo bombeiro, envolvendo os órgãos ambientais, envolvendo a defesa civil.
A Defesa Civil e as brigadas. Inclusive, só a gente já está chegando próximo ali do período que vai começar a ficar mais seco e onde começam os problemas aqui das queimadas, né? E a maioria não autorizada. Mas esse trabalho de prevenção, de combate, ele tem que ser realizado durante todo o ano, né? Não é só nesse período crítico, né? Tem um enorme trabalho, né? Desde a educação ambiental, que você pode fazer muitas atividades junto com as crianças nas escolas também, mas também nas comunidades. Essa questão de fazer diagnósticos a cada ano para entender onde são os pontos mais críticos, né? Enfim, tem trabalho para o ano inteiro, assim, realmente. E também sobre essa questão aqui de Chapada dos Guimarães, depois do ano 2020, que teve um incêndio muito forte em todo o Brasil, Pantanal e aqui em Chapada, como que vocês que estão lidando diretamente com essa causa, seja com as brigadas, e a gente sabe que vocês também estão sempre ligados ali ao ICMBio, a Defesa Civil, mesmo Corpo de Bombeiros, vocês veem necessidade de uma unidade do Corpo de Bombeiro aqui em Chapada para atender a região? Seria o ideal. Seria o ideal, né? Agora a gente sabe as limitações, porque se você olha para o Mato Grosso inteiro, a gente sabe que eles não têm efetivo suficiente para atender o estado inteiro. A gente sabe disso também. Acho que é uma questão de planejar e aos poucos, não poder estar tendo investimento mais focado e quem sabe ter unidade em cada município. Até porque na época do período de queimadas mesmo aqui, né, que estão proibidos, na verdade, as queimadas de proibição, mas quando acontece, a gente vê que os bombeiros vêm de Cuiabá, vêm de outras unidades, ficam instalados aqui, né? Sim. E são realmente muito necessários. E não só os profissionais, os equipamentos, né? A Chapada também padece nessa questão dos equipamentos. Às vezes falta caminhão-pipa, falta uma máquina. Como que vocês lidam com isso? Naquele momento ali de desespero? Então, as brigadas, elas têm cada um pouco seu sistema. Então, tem umas brigadas que já tem reservatório com motobomba, que no caso da Defesa Civil, por exemplo, né, tem uma caminhonete, tem um reservatório ali, tem uma bomba e tem uma mangueira que foi adquirido para poder melhorar esse sistema. Então aí já é um pouco mais estruturado. Não chega a ser aquele caminhão-pipa, mas né, já é uma estrutura maior na hora do fogo. Tem outros como a gente, por exemplo, a gente usa carro de um brigadista que cede a estradinha dele e já tem um galão de 200 litros para reabastecer as bombas costais dos brigadistas. Então ali é muito menor na capacidade de resposta, mas mesmo assim ela serve nessa primeira resposta. Então cada brigada tem sua estratégia. Aqui próximo à cidade, geralmente também acho que a SAI disponibiliza os caminhões, não vai abastecer e leve para abastecer o caminhão dos bombeiros ou para abastecer as brigadas em certos pontos. Mas esse é um outro trabalho que inclusive a Defesa Civil está fazendo, que é o mapeamento das propriedades que tem tanque, reservatório de água, pista de pouso. Então todas essas infraestruturas você precisa também ter mapeado nesse planejamento para poder ter melhor resposta na hora. E serem fontes de apoio, né? Realmente fazer aquela brigada comunitária onde todos ali podem ajudar de alguma forma. A gente está chegando ao nosso momento final da entrevista. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui de novo a data dos cursos que vão acontecer. Olha aqui, vamos só dar uma reforçada. De 2 a 3 de maio, ali na comunidade de Água Branca, um curso fornecido aqui, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, tem um telefone de contato. Aqui de 9 a 10 de maio, na comunidade Biquinha também, curso dos Bombeiros Militar. 16 e 17 de maio, Córrego do Campo, que é ali também uma ação dos bombeiros, né, só. E aqui no dia 22 de maio, lá na comunidade PA Quilombo, tem uma ação da SOS Pantanal, uma associação aí muito conhecida. Inclusive, gente, vocês têm que seguir essas associações no Instagram. Seguir, olha, só falar a última aqui, 27 e 28 de junho, lá na Brigada do Jamacá, também pela SOS Pantanal. É importante que vocês sigam, que a gente siga essas instituições, Corpo de Bombeiros, ICMBio, SOS Pantanal, porque ali você vai receber instruções também online, né? Às vezes a gente está cometendo aí crime ambiental, né? As pessoas estão fazendo alguma coisa errada e não estão sabendo, não tem ciência, então também é muito educativo. E o Grupo Semente tem Instagram também? Temos. Grupo Semente.mt. Grupo Semente.mt, vamos seguir também, né? Lá vai ter, acredito que vai ter as informações do curso e, né, colocar lá, né, só. E tem um recado final para a nossa comunidade? Não, só esse convite a participar dos cursos, a se aproximar, assim, dessas associações comunitárias que estão ajudando a organizar, né?
Não é só para aquelas comunidades que são citadas, é aberto para todas as regiões, para todo o município, até para fora do município, então é gratuito. Muitas vezes me perguntam se menor de idade pode participar. Eu incentivo a participação. Na hora, os instrutores que definem se pode ou não fazer alguma prática de combate. É importante os responsáveis estarem cientes de acordo, né? Mas eu super incentivo os jovens também a estar participando, é importante. Até para ter essa vivência, né, gente, a gente começar desde cedo já com essa educação ambiental, né, porque é uma sociedade equilibrada que a gente precisa. Eu quero agradecer a participação da Sol e também parabenizá-la pelo trabalho, né, que ela faz, tão edificante em várias áreas. Né, veio de um lugar tão distante para colaborar com o Brasil, com o Mato Grosso e agora com Chapada dos Guimarães. Então, realmente nós somos muito felizes em tê-la aqui com esse conhecimento, né, que não é comum na nossa comunidade, e você de forma tão assim generosa partilhá-lo com todos nós, fazendo cursos edificantes, mudando aí a forma de gestão das nossas comunidades tradicionais. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada aí pelo convite. Imagina, gente, a gente espera no próximo CâmaraCast. Essa que é uma iniciativa da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, que pensa que busca por meio da comunicação aproximar o cidadão do legislativo. Acesse o YouTube do CâmaraCast e também o Instagram. Eu te espero no próximo episódio. CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal.